Pensei comigo, perdi tudo. Aquilo ali para mim foi um choque, mas nada me satisfazia. Não dá para acreditar, um milagre. Porque eu não tinha nada, passei a conseguir. Temos que enfrentar. Para ter mais acesso aos estudos, eu me naturalizei como brasileiro. Sendo assim, fui obrigado a tirar o título de eleitor e fazer o CEPUER, que eu já tinha curso clássico. Nessas alturas, frequentei a caserna. Lá eu exerci a função especial, que é normalmente usada como criptógrafo. Entre vários participantes lá, eu recebi uma condecoração, medalha Marechal Hermes, aplicação e estudo. A primeira residência foi passagem em Curitiba e depois à beira-mar, ou melhor, no pé da serra. Porque eu estava à beira-mar, como se diz, cochilando, e ela jogou um refrigerante em cima de mim. Na época chamava-se crush. E a partir disso o relacionamento foi crescente. Depois do conhecimento, namoro, noivado, casamento, aí a vida foi crescendo, melhorando, mas como tudo é bom demais, tem que ter um tempero. Eu sofri um acidente grave, fratura da coluna cervical, com paralisia, braço, perna, enfim. Fiquei um punhado de carne inútil numa cama, inerte. E foi durante mais de um ano, entre terapias, cirurgias. Bom, assim eu recuperei as pernas, aos poucos os braços, voltei a trabalhar. Passei a receber de volta tudo aquilo que eu tinha perdido. E nesse tempo todo, mais de um ano, as coisas começaram a voltar assim. Passei a conseguir comprar uma casa, comprar o carro, saúde da minha esposa melhorou, saúde das crianças idem, estavam na escola e eu progredindo no trabalho. O tempo passou, eu me aposentei e estávamos no momento já de descanso, quando de repente, num check-up anual, foi descoberto um problema com a minha esposa. Nós estamos saindo do cardiologista, no elevador, ela teve uma crise diferente. Começou a falar coisas inteligíveis. Retornamos no mesmo, voltamos ao médico. Era um AVC isquêmico. Foi internada no hospital, atendida, passado o efeito, depois em estado de coma. Ela não recuperou memória. Olhou fixamente para mim e disse: quem é você? Gradualmente ela recuperou alguma coisa da memória, muita coisa ela não. Depois ela recebeu alta, de vez em quando dá uma crise, ela pediu um caderno para escrever as memórias. Dei para ela uma agenda usada, e ela começou a escrever, só que tudo sem sequência. De repente dá uma outra crise, só que dessa vez não era do AVC, é uma hemorragia interna, vai para o hospital, não consegue descobrir, estava difícil, os médicos não sabiam o que ia fazer. Chegaram à conclusão, através de consulta aos Estados Unidos, que abrindo o abdômen, teria condições de abrir e colocar uma sonda ali. Foram feito, fizeram a sutura, passou tudo bem, alta da UTI, recebendo
parabéns do médico, entregando a alta para sair, alegre, contando piadas, almoçou, alimento sólido, normal, fez uma lista de roupas que devem ser trazidas de casa. Eu fui buscar a roupa e ela ficou com o médico. Quando eu chego em casa, toco o telefone, a enfermeira disse, o médico está chamando. Quando eu chego lá, disse, perdemos. Mas como perdemos? Eu estava bem e tal, parada cardiorrespiratória. Não deu tempo. Fizemos o equipamento tudo, mas ela não quis reagir. Porque passou a perna em todos nós. E sempre os médicos diziam que ele ia morrer da doença e tal, tinha 5 anos de vida. Ela teve uma sobrevida de 43 para morrer assim, sorrindo. Bom, depois dos funerais, eu fui pensar como resolver a minha vida, que dá um vazio, a ausência de uma pessoa que sempre está preocupada com o que vai acontecer daqui a pouco. Meus filhos dizendo, pai, você tem que arrumar uma ocupação, tem que fazer algo. Voltei às minhas caminhadas matutinas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã. O acidente foi necessário, porque com ele aprendi muito. Depois do acidente, também, o fato foi necessário, foi preciso que eu caia de joelhos e prostrar-me no chão, para lamber o pó. Aí aprendi que o eu deve ser morto antes de qualquer coisa, porque não sabemos o dia de amanhã. Na vida, passamos por adaptações. E assim como são distintas cada situação, também são distintas as reações que cada um de nós tomamos. E às vezes, para seguir em frente, precisamos deixar algumas coisas para trás. Mas o bonito disso tudo é que o nosso futuro somos nós que decidimos.